Olá, meus amigos queridos, telespectadores do meu coração. Estamos por aqui mais uma vez e com o espírito das Paralimpíadas que já está brilhando neste nosso Rio de Janeiro. O mundo inteiro está unido para assistir às conquistas dos atletas dos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Essas chamas não podem se apagar, não. Então, salve, salve, nossos heróis superadores da vida. Estamos torcendo por todos, mas muito especialmente, e cá para nós, para nossa conterrânea Camille Rodrigues. Com certeza, essa mulher é literalmente ouro. Estamos torcendo por você, Camille Rodrigues, nossa conterrânea, orgulho de nossa Santo Antônio de Pádua. É ouro para o Brasil. Deus no controle de tudo. Hoje nós temos uma entrevista especialíssima com o diretor do IFE de Santo Antônio de Pádua, Instituto Federal Fluminense, professor Arthur Rezende da Silva, que também é professor de pedagogia da FAETEC de Pádua. Agora, na palma de sua mão, a imagem da emoção. Baixe nosso aplicativo grátis e assista de onde estiver e como quiser a nossa programação. TV Rio Noroeste, a nossa TV Pádua. Olha, e que mulher não gosta e precisa estar sempre bem apresentada, bonita e com pele e cabelos bem tratados. E qual homem também não gosta, hein? E as crianças então, com cheirinho de criança, quer coisa mais gostosa? Então, na Rede Ramos Pharma, dificilmente faltará aquele perfume que você procura. Este aqui, ó, por exemplo, francês, Carolina Herrera, maravilhoso. Estão sentindo o cheirinho aí? E muitos outros. Linha de shampoos, esmaltes, tudo da L'Oréal. E o que não tiver na perfumaria da Rede Ramos Pharma, a direção encomenda na hora. Anota aí, Rede Ramos Pharma. Tenho o prazer de apresentar a você Perfumaria. Perfumaria. Aroma de Paris. Hoje, especialmente, nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da nossa TV Rio Noroeste, TV Pádua no Facebook, o jovem diretor do IFE, Instituto Federal Fluminense, e também professor em pedagogia da FAETEC de Pádua, Arthur Rezende da Silva. Arthur, é um prazer enorme, tá? Falar com você, dar aqui as nossas boas-vindas. Obrigado. Arthur já está em Pádua, gente, há 1 ano e meio, mas hoje nós estamos tendo o privilégio de conhecê-lo de pertinho, já ouvi de longe, e estou dando as boas-vindas, né, as nossas saudações dos fluminenses para os capixabas. Arthur é natural do Espírito Santo e hoje com essa função importantíssima que é a de dirigir o nosso Instituto Federal Fluminense. Nós podemos dizer assim que nos orgulhamos como paduanos de ter uma escola desse nível. Eu quero deixá-lo bem à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores, Arthur. Bom, eu agradeço o convite, né, aqui da Dilma de Souza, né, que é muito importante para nós ter um espaço
para a gente dialogar, debater, né, as questões, né, que o Instituto Federal Fluminense realiza aqui em Santo Antônio de Pádua. Em tão pouco tempo, né, como foi colocado, em 1 ano e meio, nós temos muitas ações relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, e realmente essa instituição ela tem o intuito de transformar a realidade local. Então é com muito prazer que eu estou aqui para a gente conversar um pouco a respeito aí do nosso Instituto Federal Fluminense, que, como foi ressaltado, é uma conquista aí para a comunidade, nós temos que cada vez mais defendê-lo. Então eu fico muito feliz de estar aqui, né, os cumprimentos os telespectadores e vamos bater o nosso papo aqui a respeito, né, do Instituto. Arthur, eu começo perguntando como é que é ser diretor de um instituto como o IFE, na sua idade. Não vou perguntar a sua idade, porque não tem necessidade. Como é que é ter essa responsabilidade toda? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre o funcionamento do IFE, especificamente aqui em Pádua. No seu início ainda, né? Tem 1 ano e meio. Bom, assim, ser gestor público hoje, independente assim de qual instituição, é um desafio muito grande, porque você tem os recursos públicos para administrar, né? São recursos oriundos de cada cidadão deste país, então é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que fazer valer esses impostos, né, tão caros para nós e que tem que ser revestido de alguma forma para os serviços públicos. Então, assim, ser gestor de uma instituição como instituto é uma responsabilidade muito grande, porque você tem como compromisso transformar de alguma forma, colaborar para o desenvolvimento da região. Então, muito me orgulho de ser servidor, né, que eu sou concursado do Instituto Federal Fluminense. Eu fui do campus Bom Jesus da Apuana, né, que é uma unidade do IFE. Fui convidado para ser diretor de ensino, pesquisa e extensão em 2014 e este ano de 2016 eu assumi a direção geral da instituição, né, por eleição, que nós temos eleição para o cargo de diretor-geral. E é um compromisso, porque a comunidade me escolheu, tanto representante técnico, né, os técnicos administrativos, os alunos e os professores. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. E no momento que, muitas das vezes, as instituições públicas estão desacreditadas por conta de, enfim, problemas aí nos seus orçamentos, na sua condução. Então, é uma responsabilidade bem significativa para quem está na gestão. Lembrando que também gestão não se faz sozinho. Eu tenho uma equipe lá comigo, uma equipe muito comprometida com a causa da educação profissional. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje? Então, assim, de servidores públicos, entre docentes, né, professores e técnicos administrativos, nós temos 50 servidores concursados aqui em Pádua, né? Entre professores e técnico administrativo. E sim, mais os funcionários terceirizados também que nós temos. E hoje nós temos 251 alunos. Então, é um quantitativo de pessoas, né, que fazem parte da instituição muito grande. Em pouco tempo, né? 251 alunos para quantos cursos? Então, aí eu quero até reiterar um pouco, né, essa oportunidade aqui de a gente poder divulgar, né, o que é essa questão do curso técnico hoje, né? Porque ter uma instituição formadora, né, para a questão profissional é uma conquista para a comunidade, porque hoje você só consegue, de alguma forma, fomentar o desenvolvimento local regional se você tiver uma preparação, se você tiver pessoas especializadas naquele local. Porque também não adianta virem as oportunidades, muitas vezes as pessoas discutem. Ah, precisamos de empresa, precisamos desse tipo de investimento. Sim, precisamos. Mas antes disso, você tem que ter pessoas qualificadas para assumir aqueles postos de trabalho, que muitas vezes acontecia diferente no interior do Brasil. Você tinha que, ainda tem, logicamente, que buscar dos grandes centros, mas os institutos federais são uma política pública para reverter essa situação. Por exemplo, aqui em Pádua nós temos o curso de automação industrial. É uma carência muito grande, não só de Santo Antônio de Pádua, mas da região. A própria Copapa, por exemplo, aqui, ela vai ser uma empregadora, empregadora de técnicos de automação, mas ela tem que buscar fora de Pádua. Porque não temos. Porque não tinha ainda, né, o instituto. Nós não formamos a primeira turma, ano que vem que vamos formar, né, de ensino médio técnico. Então, para pensar em desenvolvimento local regional, assim, que é a nossa atribuição, é uma grande conquista você
conseguir uma instituição pública, né, gratuita, e que forme esses profissionais. Então, respondendo a sua pergunta, né, quais os cursos que nós temos? Nós temos edificações, automação industrial, administração, logística, e nós temos curso em mecânica, lá em Cordeiro, que é um município aqui do Rio de Janeiro, né? E que nós temos uma unidade de formação lá, que é um braço do Campus Santo Antônio de Pádua. E temos curso de mecânica. Então, juntando, temos 251 alunos. Então, é uma riqueza para a região, na verdade, de oportunidade, né? Que a gente, na verdade, está dando aí oportunidade para esses jovens trabalhadores, enfim, toda a comunidade de Pádua e região. Isso quer dizer que quem optar por mecânica tem que ir para Cordeiro? Isso. Por enquanto, né, a gente só tem curso de mecânica lá em Cordeiro. Mas primeiro passa por uma aprovação aqui. Aí tem um processo seletivo, que não necessariamente é no mesmo período do que acontece em Santo Antônio de Pádua. Sim. Aproveitando até o espaço para quem tem interesse de fazer parte do Instituto quanto estudante, quanto aluno, no próximo dia 15 de setembro, possivelmente o edital para 2017 vai ser lançado. Então, as pessoas que têm esse interesse, os alunos que estão aí no 9º ano do ensino fundamental, ou os trabalhadores que querem fazer educação de jovens e adultos, enfim, vão até o Instituto Federal Fluminense, que é ali do lado do fórum, perto do CIEP, né, que é um local de fácil acesso. Conversem conosco para a gente poder explicar como que a pessoa pode fazer parte, né, do Instituto Federal Fluminense, enquanto estudante. Temos bastante anseio de receber o máximo da comunidade possível lá da nossa unidade. Como é que o aluno, o jovem, que está aí saindo do ensino fundamental, como é que ele faz? Qual é o processo para ele conseguir chegar ao Instituto Federal Fluminense? Isso é muito boa pergunta. Porque assim, nós vamos lançar o edital possivelmente dia 15. Esse edital é via reitoria do IFE Fluminense. Todas as unidades aqui do IFE Fluminense vão lançar o edital. É um edital único, né? Que fica publicado no site do IFE, né? Que é www.iff.edu.br. Isso vai estar em primeira página lá no nosso site. Então, como que esse aluno ele faz para poder ser nosso estudante ali do IFE, né? No caso do 9º ano, ele vai ter que pode se dirigir à própria unidade do IFE ou fazer da própria casa dele pela internet, vai fazer uma inscrição, né? Vai pagar uma taxa e em novembro tem uma prova, né? No caso, uma avaliação, com questões aí objetivas da área de matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais, de um modo mais específico. Enfim, faz essa prova e sai uma classificação. É assim que acontece, né? Infelizmente, assim, gostaríamos de oferecer o máximo de vagas possíveis, né? Porque todo o processo seletivo, ele é complexo porque ele acaba sendo muito classificatório. Então, o acesso não é para todos, infelizmente. Mas como a gente tem nossas limitações também orçamentárias, a gente vai liberar aí 100 vagas para o ensino médio, para esse aluno que está no 9º ano, que queira fazer para o próximo ano. Para o próximo ano, que começa em fevereiro de 2017. Mas aí o processo seletivo todo começa agora em setembro, encerra lá em janeiro com as matrículas, para fevereiro o nosso aluno começar o ano letivo de 2017. Mas então você que está nos assistindo aí, que está no 9º ano, né, na antiga 8ª série, vai até o Instituto Federal ali do lado do fórum ou pesquise na internet, porque em setembro já teremos o edital e em novembro possivelmente a avaliação, a prova para poder fazer parte. E vale a pena estudar, gente, porque o Instituto Federal Fluminense é totalmente gratuito, né? Gratuito. Um ensino de qualidade, gratuito hoje, tá difícil, né? Tem que estudar, né, professor? Tem que estudar, né? Como eu disse, nós gostaríamos muito que o acesso fosse
ampliado. Isso, na verdade, tem que ser até uma mobilização social, né? O Instituto é uma política pública muito importante de interiorização. É bom que se deixe claro assim, que o Instituto são aquelas antigas escolas técnicas federais, que muitos de quem estão nos assistindo devem conhecer. As escolas técnicas, os Cefetes, e mudou-se a institucionalidade para institutos federais. Que até então só tinha aqui próximo campus, né? Goytacazes. Então, com a política dos institutos federais, é que hoje Santo Antônio de Pádua pode contar com uma unidade. Assim como Cambuci, que é aqui próximo, tem um instituto, Itaperuna, Bom Jesus, temos até em Maricá, que faz parte da nossa reitoria em Campos Goytacazes. Então, é uma política de interiorização. 80% da expansão dos institutos, e são dados do Tribunal de Contas da União, de 2014, foram realizados no interior do Brasil. E isso é uma conquista muito grande, que você evita desse aluno ter que sair para um grande centro, como muitos fizeram aqui em Pádua, e ainda fazem, logicamente, mas a ideia é que isso diminua, porque temos uma instituição como instituto aqui, né, na cidade de Santo Antônio de Pádua. Então, as pessoas estão nos assistindo, esses alunos, procurem lá o campus, né, a unidade, para a gente poder orientar. Mas eu queria destacar um pouco, se me permite, assim, que nós temos também a oportunidade para trabalhadores, porque o público do IFE é um público plural, não é só a garotada do ensino fundamental. A gente tem esse público em potencial, que são os alunos do 9º ano, mas, por exemplo, à noite vai também sair esse edital aí para a educação de jovens e adultos. É o ensino médio integrado, né, à educação profissional no curso de logística. Então, você que terminou os estudos e quer retornar para ter um curso técnico, pode fazer. Tem limite de idade? Não tem limite de idade. Assim, tem que ser de 18 anos, né, maior de idade. Então, pode ter 60 anos, 59, 55, enfim. Olha que coisa boa, gente. À noite, justamente também para facilitar um pouco para o trabalhador. Dias, professor? Que aí acontece de segunda a sexta, esse curso técnico à noite, integrado, né? Então, estamos com outras possibilidades também de novos cursos técnicos só no turno noturno para facilitar o acesso para os trabalhadores, porque, como eu reiterei no início, e aproveito para destacar, o público do Instituto ele é plural. A gente tem que atender a diversidade. Então, a gente está muito confiante aí nesse processo seletivo que vai dar início em setembro, para a gente atender os alunos do 9º ano, mas também as pessoas que já terminaram o estudo ou que, enfim, que já tem previsão de data para as pessoas que já terminaram os estudos e querem Então, possivelmente vai ser nesse dia 15 de setembro. Então, a partir do dia 15 de setembro, nos procure lá no IFE de Pádua, aqui no IFE de Pádua, para a gente poder orientar. Porque o edital assim, da educação de jovens e adultos costuma sair um pouco depois, mas a gente já vai passando as orientações, porque a educação de jovens e adultos não faz essa prova. É um outro processo seletivo, de entrevista, de questão socioeconômica, até para poder possibilitar o acesso, né? Então, é um outro perfil, é um outro público. E a gente fica muito feliz de atender. Temos uma turma atualmente à noite que nos enche de orgulho, que são trabalhadores, que são... Todos os nossos alunos nos enchem de orgulho, logicamente, mas o público em potencial aí do trabalhador nos motiva, né? Você vê pessoas que estão aí, deixaram de estudar por alguma questão aí que aconteceu na vida das pessoas e retornaram ao estudo. Então, é para isso que estamos aqui, né? Para motivar as pessoas, para mostrar que elas têm possibilidade de concluir o estudo com êxito, né? Então, é o nosso objetivo. Vocês têm também um sistema de bolsas. Como é que é? Nós temos, no Instituto, nós temos a assistência estudantil, né? O que é a assistência estudantil? Como o próprio nome indica, é uma forma de possibilitar a permanência do estudante. Claro que não é só pagando bolsa que o aluno permanece, né? Não é só dando dinheiro a ele ali que ele vai permanecer. Isso aí é uma discussão muito acadêmica que se tem aí sobre o que é assistência estudantil. Nós temos uma possibilidade que é essa, de bolsas. Com essas questões orçamentárias todas que aconteceram, né, do último ano para cá e possivelmente para o próximo, nós não temos tantas possibilidades de bolsa, até porque nós estamos começando também. Mas alguns dos nossos alunos têm a Bolsa da Assistência Estudantil, Auxílio Transporte e Alimentação, e outros têm bolsas por conta dos projetos de extensão.
que nós temos na nossa unidade, que era uma questão que eu queria destacar, porque quando você pensa em extensão, isso é muito comum na universidade, projeto de pesquisa, projeto de extensão, mas felizmente no IFE o aluno já pode ter contato com essas atividades desde o primeiro ano do ensino médio. Então, se o aluno participa de um projeto de extensão, ele pode conseguir uma bolsa. Um valor não muito alto também, mas, enfim, o ganho que ele tem é o ganho acadêmico, o ganho de compreender mais a comunidade e tem também o auxílio lá, transporte e alimentação para quem faz jus, né? Explica um pouquinho como é que é o projeto de extensão. Isso, então assim, o que é extensão, na verdade, para a gente tentar resumir e sintetizar, né? Porque extensão é um campo vasto. Na verdade, a extensão é para fomentar ainda mais o diálogo da instituição com a comunidade. Usando a metáfora assim, para a gente sair dos muros da escola e ir para a comunidade. Então, o projeto de extensão tem esse objetivo de dialogar mais com a comunidade. Então, os alunos, os professores, os técnicos propõem os projetos. Por exemplo, nós temos lá um projeto do Centro de Memórias. Eles fazem pesquisas sobre as questões históricas de Pádua. Então, você tem professores, técnicos e alunos pesquisando, debatendo. Os alunos que se engajam nesses projetos, eles são mais beneficiados. São beneficiados, justamente, porque a gente abre um processo seletivo interno com os projetos de extensão. Então, os alunos que queiram participar se candidatam. Aí faz algum tipo de seleção lá com o coordenador do projeto. Os que não conseguem podem ser voluntários, que a gente tem um grande número de alunos voluntários que não recebem bolsa, mas querem ali ter o ganho acadêmico com aquele projeto. Então, um projeto de extensão é isso. É você, de alguma forma, colaborar ainda mais com o diálogo da escola com a comunidade. Nós destacamos, né, no Centro de Memórias. É um projeto de extensão e de pesquisa, que nós temos aí como colaboradores os servidores, né, os professores, os técnicos e os alunos, estudantes. Então, eles realizam pesquisa, eles vão a campo, enfim, fazem com que o diálogo da escola aconteça mais com a comunidade de Santo Antônio de Pádua e o entorno. Então, a extensão e a pesquisa são contemplados, beneficiados pelos projetos, pelas bolsas, pelo o ganho acadêmico, porque nós sempre debatemos muito o protagonismo do aluno. E precisa disso, o aluno tem que ser autônomo. A gente vem de uma educação muito tradicional, né? De o aluno ser um mero receptor de informações. E hoje a gente está num momento que esse aluno ele tem que ser um produtor do conhecimento. O que eu acho que é um referencial muito bacana do IFE. É fazer com que o aluno se motive, né, no estudo, para poder, de certa forma, ser beneficiado. Para ser beneficiado, tem que estudar. Não tem jeito, né? Então, tem assim, que entrar em campo e pesquisar, né? Porque a gente deixa muito claro isso para o estudante, assim, a oportunidade que ele tem na instituição. E ele ser um pesquisador. Claro que isso é difícil, não é uma coisa muito simples, assim. Eu estou colocando isso, assim, os nossos anseios enquanto educadores que somos. Isso, então, assim, o Centro de Memórias é um projeto de extensão e de pesquisa, que nós temos aí como colaboradores os servidores, né? Os professores, os técnicos e os alunos, estudantes. Então, eles realizam pesquisa, eles vão a campo, enfim, fazem com que o diálogo da escola aconteça mais com a comunidade de Santo Antônio de Pádua e o entorno. Então, a extensão e a pesquisa são contemplados, beneficiados. Pelos projetos, pelas bolsas, pelo o ganho acadêmico, porque nós sempre debatemos muito o protagonismo do aluno. E precisa disso, o aluno tem que ser autônomo. A gente vem de uma educação muito tradicional, né? De o aluno ser um mero receptor de informações. E hoje a gente está num momento que esse aluno ele tem que ser um produtor do conhecimento. O que eu acho que é um referencial muito bacana do IFE. É fazer com que o aluno se motive, né, no estudo, para poder, de certa forma, ser beneficiado. Para ser beneficiado, tem que estudar. Não tem jeito, né? Então, tem assim, que entrar em campo e pesquisar, né? Porque a gente deixa muito claro isso para o estudante, assim, a oportunidade que ele tem na instituição. E
ele ser um pesquisador. Claro que isso é difícil, não é uma coisa muito simples assim. Eu estou colocando isso assim, os nossos anseios enquanto educadores que somos. Isso é uma relação de bastante debate, né? De bastante escuta do aluno também, dos servidores, mas nosso propósito enquanto instituição de ensino é fazer com que esse aluno realmente produza o conhecimento, que a gente está acostumado a só receber informação. Nós temos isso também, logicamente, só que a gente sempre tenta fomentar no aluno esse espírito empreendedor, esse espírito de conversar com a comunidade, que não é uma questão muito clara nas escolas, né? As escolas muitas vezes ficam fechadas em si e não oportunizam isso para o aluno. Isso não é culpa das escolas, é uma cultura escolar que se tem, infelizmente, assim, uma cultura, uma representação social. Mas a gente tenta romper um pouco isso. E os institutos oportunizam essa pesquisa, essa extensão. Então, você que quer nos conhecer, não deixe de ir lá no nosso instituto, na nossa unidade, que a gente conversa, vai conversar com os professores, são muito qualificados lá, a equipe técnica que nós temos, conversa com os alunos que estudam lá, como, né, Dilma colocou aqui, é uma escola, o aluno tem que estudar realmente, porque é uma escola de educação profissional tecnológica. A gente tem lá, vamos dizer, a parte do ensino médio, a formação humanística, além disso, a formação profissional. Então, o aluno fica mais tempo na escola, ele tem mais atividade para fazer. E isso é uma questão assim, a pessoa que quer fazer parte do instituto, ela tem que ter essa consciência, porque é uma escola que tem essa questão da educação profissional. Se você faz o ensino médio numa outra escola, você não tem essa preocupação. Nós temos. Então, assim, a carga horária, ela é maior. O turno do dia se estende durante todo o dia, né? O aluno, assim, atualmente o nosso horário é das 8 às 16 horas, né? Então, ele fica bastante tempo. Tem hora de almoço, logicamente, intervalo. É um período quase integral, né? Não é quase integral. É oferecido pela escola o almoço, a alimentação? Então, por isso que eu até ressaltei essa questão, assim, porque ele é quase integral. Porque pela legislação, para você ser integral, né, tem que ter 7 horas de atividade letiva. Nós temos 6. Sim. Então, assim, nós temos um ensino quase integral. Aí isso nos dá, assim, a discricionariedade, assim, de não ter que oferecer o almoço para todos. Então, a gente, assim, nós temos almoço, sim, mas a gente não oferece gratuitamente, infelizmente. Gostaríamos muito, assim, mas questões orçamentárias também não nos permite isso. Agora, o aluno que tem a condição socioeconômica lá dentro do que se enquadra nos editais, ele recebe uma bolsa. Quer dizer, então nós temos lá um quantitativo de alunos que nós temos uma assistente social concursada na casa. Ela que faz todo esse processo, juntamente com os outros assistentes sociais do IFE. Lança o edital com critérios socioeconômicos. O aluno se enquadra perfeitamente. Ele vai receber a bolsa alimentação. Do auxílio alimentação. Auxílio alimentação. Assim acontece com o auxílio transporte e outras modalidades também, né? Então, como que é a alimentação, né, no Instituto Federal Fluminense, na unidade de Santo Antônio de Pádua? Nós temos um período quase integral. Esse quase integral, ele não nos obriga a oferecer gratuitamente o almoço para o aluno. Por isso que a gente não oferece. A gente tem um lanche que é oferecido gratuitamente para o aluno, só que o almoço ele tem que arcar com essas questões. Agora, o aluno que se enquadra nos critérios socioeconômicos, que é lançado o edital no início do ano, aí sim, esse aluno recebe, né, uma bolsa alimentação para ele conseguir, né, não precisar de pagar o almoço. Isso faz parte da política de permanência da instituição, porque a gente debate muito essas questões. O acesso, a permanência e o êxito do estudante. Claramente que a permanência não é só oferecer a comida. Isso é bom que a gente reitere. Na verdade, o principal é a questão pedagógica. Diz que a gente tem lá professores qualificados que estão fazendo o seu trabalho muito bem com o aluno, são em dedicação exclusiva, que isso, na verdade, é o sonho do magistério público, né? Ser um professor que não precisa de ficar em várias escolas. E o professor da rede federal tem esse privilégio, né, de fazer um concurso para dedicação exclusiva. Ele é só do campus Pádua, dentro da unidade. Então,
tem lá o seu tempo de planejamento, tem lá o seu tempo de atividade com o aluno. Então, assim, porque a permanência do estudante, ela vai além. É também as condições socioeconômicas, acima de tudo a questão pedagógica. Então, a gente tem essa preocupação de atender bem o aluno, enfim, de realmente tirar a dúvida desse aluno, criar autonomia, porque é o principal também, como eu disse no início, o aluno ele fica muito... A nossa cultura, o aluno espera muito, ele fica muito numa condição passiva. Mas a gente tem que lutar e sonhar o dia que esse aluno vai ser mesmo realmente o seu protagonista, né? Ele vai ser autônomo. Então a gente tenta fazer isso no IFE, assim, de alguma forma. A gente tem projetos lá que tem um fim de integrar os conhecimentos, tem a extensão, tem a pesquisa, tem o esporte. Vocês né? focam também muito na área cultural, né? Na área cultural, que é, talvez assim, o grande destaque aí de termos saído, né? Vamos lá, de Cefet, de escola técnica, para o Instituto. Porque o Instituto, o nosso nome, assim, ao todo, é assim, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, a gente prima pelo quê? Pela formação humana desse estudante. Não adianta ele fazer um curso técnico e só saber operar a questão técnica. A gente até usa metáfora, ele não pode ser apenas um apertador de parafuso. Que isso foi a característica das escolas técnicas, logicamente, há 100 anos ou há 80 anos. E isso, de alguma forma, as pessoas construíram essa visão, né? A formação técnica tem que, enfim, ensinar a ser técnico. Mas o que é ensinar a ser técnico? Ele tem que ter uma formação ética, uma formação política, uma formação tecnológica, para ele, de alguma forma, colaborar com a sociedade, porque nós temos essa preocupação, o ensino nosso é integrado nessa concepção de formação humana. Então, a preocupação cultural faz parte dos nossos objetivos. Resgatar a cultura de Pádua, trazer as manifestações culturais, os movimentos culturais. Esse aluno ele vai sair politizado, porque às vezes as pessoas não querem discutir política, em virtude de todas as questões que acontecem no país. Mas, enquanto instituição de ensino, a gente tem que tentar o quê? Primar para esse aluno ser politizado, debater as questões locais, né? Por que a mobilidade urbana em Pádua não é do jeito como gostaríamos? Embora o nosso campus Pádua seja perto, dentro da cidade, mas tem dificuldade de locomoção. Mas por que a gente não pode debater isso? Enfim, que a gente está no momento para se debater essas questões. Então a gente, de alguma forma, fomenta isso no aluno, para ele sair dali um aluno reflexivo, um aluno crítico, e quando ele for trabalhar no mundo do trabalho, para ele debater essas questões também. Então a gente tem muito essa preocupação. Professor Arthur, o que você gostaria de reiterar agora já no final da nossa entrevista? Eu sei que temos muitos outros assuntos que a gente poderia ficar conversando aqui um tempo muito maior, mas o nosso tempo é curto, né? Então eu gostaria de deixá-lo à vontade para você fazer as suas considerações finais, lembrar mais uma vez a meninada, né? Que possivelmente vai fazer o processo seletivo, data, dia, hora, tudo direitinho. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez o convite, e estender esse convite às pessoas para conhecer a unidade aqui do IFE em Santo Antônio de Pádua, que nós vamos ficar muito felizes de receber todos os cidadãos de Pádua e região para conversar a respeito do que é um Instituto Federal. Mas aí, até aproveitando para responder essa pergunta, o que é um Instituto Federal, qual que é o nosso principal objetivo, nós temos lá na nossa legislação o seguinte, que nós temos que colaborar para o desenvolvimento local regional. Só que desenvolver local e regionalmente, uma cidade, enfim, desenvolver um local é algo assim muito complexo. Não basta você ter uma instituição de ensino aqui que ela vai ficar responsável pelo desenvolvimento da região. Aí eu quero reiterar essa questão do diálogo com o setor produtivo. Então, você que é empresário daqui da região, de Pádua e região, vá até a unidade do IFE aqui em Santo Antônio de Pádua conversar conosco, porque a gente precisa de aprimorar esse diálogo com o setor produtivo. Aqui a gente tem o polo papeleiro, a questão das rochas ornamentais, enfim, a região noroeste fluminense, ela tem como característica o setor de serviços e comércios, até por isso que a gente tem um curso de administração, por exemplo, que os cursos do IFE, da rede federal, são pensados
na questão do arranjo produtivo local, que são as características socioeconômicas. Claro que a gente não consegue atender todas, mas a gente precisa de debater muito a região. Então a gente tem um anseio no IFE, é claro que é difícil, né? É um objetivo audacioso nosso, mas de consolidar um fórum de desenvolvimento local. O que seria isso? Um local para as pessoas da prefeitura, os empresários, o IFE, a UF, enfim, todas as instituições debaterem assim, como que a gente pode melhorar a situação de Santo Antônio de Pádua. Nós temos aqui um privilégio, você tem um Instituto Federal Fluminense, tem uma Universidade Federal Fluminense, tem uma FAETEC, um curso de pedagogia, enfim, com os cursos técnicos também lá. A localização dessas instituições é muito favorecida, né? Você ali ao lado do IFE, você tem o próprio fórum, tem a futura FAETEC, você tem o próprio Sistema S, a UF, o CIEP ali na frente. Então, a gente até usa muito essa metáfora que ali é um corredor educacional. Isso tem que ser explorado por todos os cidadãos de Pádua, principalmente quem faz parte desse setor produtivo. Então, você que é do segmento do polo papeleiro, das questões das rochas ou de serviço e comércio, vá conversar conosco para a gente poder possibilitar esse desenvolvimento local regional. Como eu coloquei, nós sozinhos não conseguimos fazer desenvolvimento local. Tem que existir um diálogo, um debate, uma cooperação entre instituições públicas e instituições privadas, porque só assim que você consegue fazer uma parceria para desenvolver Santo Antônio de Pádua. Como eu coloquei no início, assim, nós aqui somos privilegiados. Até me coloco já que eu sou um cidadão paduano, né? Me sinto parte daqui. Especialmente na área educacional. Na área educacional, porque se você observar, as cidades do interior do porte de Pádua não são tão contempladas, né? Eu venho do interior capixaba, nós não somos contemplados com essas instituições todas. E felizmente aqui temos isso. Então, você que é empresário local, vá até o Instituto para conhecer os nossos cursos. Nós temos lá, vou aproveitar, né, as considerações finais. Temos o curso de edificações, temos o curso de automação industrial, administração, logística. Ou seja, são cursos que dialogam muito com as questões socioeconômicas daqui. E os nossos alunos vão se inserir nesse mundo do trabalho. Por que não se inserir aqui, em Pádua? Mas os nossos empresários locais precisam de debater conosco também. Então, a gente tem esse anseio de consolidar o Fórum de Desenvolvimento Local Regional, né, para a gente poder dialogar mais ainda. Mas antes dessa consolidação do fórum, estamos lá totalmente abertos, né, para poder receber essas pessoas, seja o aluno que quer fazer parte, seja o responsável por esse aluno, enfim, a comunidade como um todo. Então, eu reitero aqui que o Instituto ele veio para colaborar para o desenvolvimento da região. Como fazer isso? É uma tarefa árdua, mas temos a formação de profissionais técnicos, porque para uma empresa, por exemplo, se consolidar em Pádua, ela precisa de ter acesso a bons quadros técnicos. E isso só se faz com a formação de qualidade. E felizmente aqui em Pádua a gente tem a oportunidade aí do Instituto, por exemplo, oferecer essa formação para os nossos jovens, nossos trabalhadores. E não só jovens, né? Os trabalhadores também, porque às vezes quem está nos assistindo... Os trabalhadores até 60, depois de 60, viu, gente? É, isso aí. Porque muitas vezes a pessoa pensa que o Instituto, a escola é só para garotada. Não é também. É também isso aí para reforçar, porque nós temos a educação de jovens adultos, que é nós inauguramos o nosso turno noturno este ano, porque nós somos muito novos aqui. Nós começamos o turno noturno este ano de 2016, justamente com a turma de EJA, que às vezes é uma turma que é colocada em segundo plano no Brasil, a educação de jovens e adultos. Eu sei assim que eu ministro essa disciplina de educação de jovens e adultos lá na FAETEC e discuto muito isso com os futuros pedagogos lá também, enfim, com a comunidade do IFE, logicamente, que a EJA ela é muito desqualificada, muitas das vezes, e o Instituto veio para resgatar esse trabalhador. Por que não? Uma pessoa que está com 55 anos, 60 anos, 45, que parou de estudar há 10 anos, não pode retornar à escola?
pode e deve. Eu acho que aí né? é que ela se torna mais qualificada. Mais qualificada, justamente, porque ela já tem o seu saber. Exatamente. Né? Porque todos nós temos saberes, por isso que a gente discute muito isso com o aluno. Assim, esse aluno ele não pode ficar naquela atitude de só receber o conhecimento. Na verdade, nós produzimos conhecimento a todo instante. Principalmente quem já tem uma trajetória profissional, que é o trabalhador. Então, a gente ministrar aula na EJA tem sua complexidade. Quem é professor aí que já ministrou aula na EJA sabe. Por quê? É um aluno que já tem uma experiência de vida, que já tem o seu saber, e nós temos que agregar a esse saber. Enfim, a gente tem que dialogar muito. Mas o Instituto é o local de diálogo, né? Na verdade, a gente até gosta muito de uma metáfora que você coloca para o Instituto, né? Um lugar de vida. Né? A vida em que sentido? Assim, a vida plena, a vida em movimento. Nós temos lá um projeto pedagógico inspirado na politecnia, que é uma filosofia que agrega muito essa questão humana para a formação do trabalhador. Então, reitero aqui, quer fazer parte do Instituto, né, enquanto aluno, vá até a nossa unidade, lá ao lado do fórum, né, que talvez fique mais fácil para as pessoas poderem se localizar aqui em Santo Antônio de Pádua, perto do CIEP, próximo ao Hospital de Santo Antônio de Pádua. Próximo à futura FAETEC. A futura FAETEC, justamente. Próximo à UF, enfim, ali a gente tem um celeiro mesmo de ideias, na verdade. Assim, futura sede da FAETEC, né, gente? Vamos corrigir aqui. O SESI, o Senai, né, exato. também. Enfim, tem que aproveitar toda a potencialidade daquele local e nós estamos lá para receber a sua comunidade. Possivelmente dia 15 de setembro vai sair o edital, né, para o processo seletivo 2017. Então, você que está no 9º ano, você que é trabalhador, no caso dos jovens e adultos, vá até o Instituto, porque a gente vai estar lá, assim, justamente para ajudar a pessoa a fazer a inscrição. Né? Tem um horário de funcionamento, né? Isso vai ser publicado, divulgado também pelas redes sociais e tudo. Enfim, nós estamos lá para atender. Quer ir lá conhecer o que é uma educação profissional? Estamos lá para isso. Eu queria aproveitar um pouquinho até que o concurso público para servidor do IFE está aberto. Olha, então, assim, que notícia boa, vamos lá. Na verdade, assim, a rede federal lançou vários editais até o dia 31 de agosto que tinha uma limitação na legislação por conta das aprovações da LDO, essas questões mais burocráticas administrativas. Muitos institutos federais abriram concurso público para servidor, tanto docente quanto técnico administrativo. Então, o IFE Fluminense, né, do qual fazemos parte, Santo Antônio de Pádua, porque no estado do Rio de Janeiro você tem o IFE Fluminense, o IFRJ com a sede lá em Nilópolis, então para as pessoas poderem se localizar. E outras instituições, como o Colégio Pedro II, o próprio Cefet lá no Maracanã. Enfim, acesse o site do IFE, que tem lá o concurso público, algumas poucas vagas, mas enfim, são oportunidades. Quais funções? Você sabe especificar? Algumas, assim, tem algumas para professor lá da área técnica, mas tem para pedagogo, tem para assistente administrativo, bibliotecário, jornalista, Quantas auditor. vagas, mais ou menos? São poucas vagas, né? Acredito que são 12 vagas. Aqui para Pádua? Não, para o Instituto. Ah, para o Instituto. O estado todo? No caso, a nossa localização do IFE Fluminense. Porque você tem IFE em Campos. Seria o quê? Norte e Noroeste? Norte. Porque o IFE, na verdade, ele já está bem amplo, né? Porque a gente tem unidade, tem lá em Maricá, que já é quase o Rio de Janeiro mesmo, capital, né? Mas nós temos, assim, essas vagas são para a região. O Noroeste Fluminense, né, do qual fazemos parte, o Norte Fluminense e um pouco a região dos lagos, porque a gente tem IFE em Cabo Frio, IFE em Quissamã, isso tudo é do Fluminense. IFE em Maricá é uma rede muito grande, é uma rede que felizmente está aí para poder oportunizar a questão de formação para o trabalhador e para o jovem, para de alguma forma colaborarmos para o desenvolvimento local e regional. Então, reitero isso, dia 15 de setembro, você quer ser nosso aluno, vá até a nossa unidade ou acesse o site do IFE, né? www.iff.edu.br. Enfim, vai estar amplamente divulgado. Vai estar aqui no nosso vídeo também, viu? Isso é muito bom, muito importante para nós. E, enfim, estamos lá para conversar. Tem uma equipe muito grande no IFE, né?
para poder orientar as pessoas sobre como fazer parte do Instituto. Ano passado, nós recebemos muitas escolas municipais, sabe? Fizemos aí um convênio com a Secretaria de Município, né, da Educação, para receber mesmo os alunos, para eles conhecerem o que é o Instituto. Enfim, vamos ter isso novamente, acredito, né? E estamos lá, para quem quiser nos conhecer, conversar sobre o processo seletivo, a partir do dia 15 de setembro já começa o nosso processo seletivo. Ok, professor Arthur, muito obrigada. Desejamos muito sucesso aí na sua gestão. Temos certeza que o Instituto Federal Fluminense, o nosso IFE, vai fazer muitos profissionais gabaritados no nosso município, na nossa região, no nosso estado, com certeza, e tendo aí principalmente a sua direção. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu abraço agradeço a toda a equipe lá do IFE. Estamos aqui às ordens sempre. Eu agradeço aí o convite e levaria um abraço para todos, né, dos nossos colegas, porque a gestão só se faz assim, né, no diálogo com todas as pessoas, né? Eu estou na função de diretor-geral, mas tem muitos colegas lá que trabalham muito e fazem da instituição o que ela é hoje. Então, com certeza a gente tem que reconhecer que a instituição é um coletivo, né? Não é só o individual. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço o convite mais uma vez. E sempre que necessitarem do apoio da instituição para questões culturais, artísticas, enfim, estamos lá para isso. Estamos juntos, viu, professor? Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Olha, e que mulher não gosta e precisa estar sempre bem apresentada, bonita e com pele e cabelos bem tratados? E qual homem também não gosta, hein? E as crianças, então, com cheirinho de criança, quer coisa mais gostosa? Então, na Rede Ramos Pharma, dificilmente faltará aquele perfume que você procura. Este aqui, ó, por exemplo, francês, Carolina Herrera, maravilhoso. Estão sentindo o cheirinho aí? E muitos outros. Linha de shampoos, esmaltes, tudo da L'Oréal. E o que não tiver na perfumaria da Rede Ramos Pharma, a direção encomenda na hora. Anota aí. Rede Ramos Pharma tem o prazer de apresentar a você Perfumaria. Perfumaria. Aroma de Paris. Restaurante Gosto Gostoso, o seu ponto de encontro de todos os dias. Self-service aquilo diariamente, churrascos aos sábados e domingos. Gosto Gostoso, o nome já diz tudo. Direção do empresário Luiz Jacinto. E vocês estão vendo esta roupinha basiquinha que eu estou usando hoje? Pois é. É também da Alivi Modas. Lá você encontra roupas para todas as ocasiões. Roupas sociais, roupas esportivas, roupinhas básicas como essas para você trabalhar. Enfim, masculina, feminina, infantil, bijuterias, presentes, acessórios, cama, mesa, banho, tudo isso você encontra na Alivi Modas. E o que é melhor, você encontra também uma equipe de profissionais espetacular que nos atendem com o maior carinho. Alivi Modas, eu recomendo, fica ali no centrinho da cidade de Pádua, na boca da ponte Raul Veiga. E por aqui nós vamos ficando, vamos nos despedindo com todo o nosso carinho, agradecida a todos vocês e deixando esta reflexão. Gentileza é como um pretinho básico, não tem como errar. É para ontem, hoje e para sempre. Gentilezas para se viver.
Obrigada, obrigada, meus amores. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Beijos.